Inicialmente, queremos pedir desculpas pela falha involuntária dos problemas técnicos que ocorreram. E muito prazer em receber todos nessa sala do Meet. Desejamos a todos e todas as boas-vindas à quarta e última atividade da edição do projeto de extensão Ciclo Formativo, Conexões e Interações entre CPAs no Brasil, promovido pela Universidade Federal de Santa Maria, Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Universidade Federal de Minas Gerais. Eu sou a professora Gladys Félix, do Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Maria, uma das coordenadoras deste evento, e tenho muito prazer de mediar essa mesa redonda. A mesa redonda, denominada Desafios da Prática Avaliativa e sua contribuição para o planejamento institucional, insere-se no debate da relação entre CPA, seus processos avaliativos e a gestão universitária. As CPAs que neste ano completam 2 décadas de efetivo trabalho de criação, que muito tem contribuído para o processo de avaliação e da qualidade das nossas universidades e muito contribuirão ainda na esteira do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Nesse momento, para o debate dessa noite de hoje, desse tema tão importante, dessa mesa redonda tão importante, contamos com 3 eminentes colegas. Em suas contribuições, o professor José Carlos Roden, da Universidade Federal de São Carlos, o professor Tiago Francisco, da Universidade do Extremo Sul de Santa Catarina, e o professor Vicente de Almeida Júnior, da Universidade Federal da Fronteira Sul. Para o nosso debate de hoje, e para que não tenhamos mais atrasos ainda, a ideia é a gente, então, apresentar nesse primeiro momento, iniciarmos a nossa mesa redonda com o nosso primeiro palestrante, o professor Dr. José Carlos Roden, da Universidade Federal de São Carlos. Possui graduação e mestrado em Filosofia pela PUC de Campinas, doutorado pela Metodista de Piracicaba, participou do programa de estágio sênior da University Istanbul, como bolsista CAPES. Atualmente é professor associado da Universidade de São Carlos, lotado no Departamento de Educação, atuando no curso de Pedagogia, em cursos de licenciatura e no programa de pós-graduação em Educação. Ministrando disciplinas relacionadas com a temática de políticas públicas, foi coordenador da Comissão Própria de Avaliação da UFSCar, coeditor de revista Cadernos da Pedagogia, membro da Comissão de Pós-Graduação em Educação, coordenou o Programa de Pós-Graduação em Educação da UFSCar até 2021, atuou como professor da Educação Básica, tem experiência no magistério com as disciplinas de Filosofia, trabalhou em assessoria pedagógica, coordenadores de Educação Superior, e na elaboração e implantação de projetos pedagógicos. Desenvolve pesquisas, principalmente nos seguintes temas: avaliação da educação superior, políticas públicas, história da educação superior, reforma universitária de 1968, e revistas impressas e educacionais. Professor José Carlos, seja muito bem-vindo. A palavra está à sua disposição. Obrigado aí pelo convite, né, de estar podendo vir falar aqui com vocês. Se alguém quiser abrir a câmera, assim, fique muito à vontade, que dá aquele prazerzinho da gente não ficar falando para fotinhos, né? Isso é uma das coisas que agrada se abrir a câmera, né? Claro que o microfone mantenha fechado, porque senão dá aquela microfonia danada, né? Então, vamos soltar aqui o relógio. Então, vamos lá, pessoal. Quando a gente vai pensar... voltando um pouquinho. Pessoal, assim, uma das coisas que como o slide está na minha imagem, então mantenha a minha imagem ampliada aí no seu computador, senão você não vai acompanhar os slides, que também é só para... Na verdade, eles são mais para mim mesmo, para que eu possa não me perder muito e falar dentro do tempo. Então, voltando aqui. Quando a gente pensa o tema das contribuições e desafios, né, da avaliação para
para o planejamento da instituição, aí a gente tem duas questões, né? Primeiro, que são as contribuições, e segundo, que são os desafios, né? Então, de uma forma bem rápida aí, né? Vamos começar trabalhando um pouquinho sobre a ideia das contribuições que, possivelmente, a avaliação pode dar para o planejamento estratégico, né? Então, assim, essa contribuição ela pode ser em vários momentos, né? Assim, em que momento a gente está pensando? Quando a gente está fazendo o planejamento propriamente dito, quando a gente está executando esse planejamento ou depois, né? Em que estágio ele entra, né? E, no fundo, a avaliação ela pode contribuir nesses três momentos mesmo, né? Primeiro, quando é antes, né? Então, nós vamos fazer o nosso planejamento da nossa instituição. Nós vamos lá discutir o nosso PDI, ou vamos discutir um projeto pedagógico de um curso, ou como o pessoal agora, por exemplo, na CAPES adora, né? Agora vamos fazer um planejamento estratégico da pós-graduação, né? Ou qualquer outro tipo de planejamento. A primeira coisa que a gente tem que saber é o que é, né? Qual é o diagnóstico que nós temos da nossa instituição. Então, a CPA, né? E aí a sua avaliação, ela pode ajudar muito nesse momento de diagnosticar a instituição. Quando a gente está executando o projeto, né, o planejamento, né, qualquer tipo de projeto, o projeto pedagógico, o PDI, ou o planejamento estratégico, a gente tem os momentos que nós podemos chamar momento da correção, né? Então, a gente entra no processo e aí a gente, às vezes, não dá certo aquilo que a gente tinha pensado. Às vezes a gente pensou fazer uma coisa e está dando outra, né? Então, a gente tem a CPA, a avaliação serve também para esse, né, um dos usos da avaliação é para isso corrigir o processo. E depois que o planejamento foi executado, e aí a gente tem que seria o depois, né? A gente começa a ter um replanejamento ou um novo planejamento, e aí a avaliação a partir do projeto anterior, do planejamento anterior, ele ajuda a tomar decisões, né? Então, você vai ver como que você vai, o que você vai fazer. Então, quando a gente está pensando nesse processo do planejamento, e aí também a gente está pensando, quando a gente pensa avaliação, as duas coisas são muito imbricadas, né? Primeiro, a gente precisa saber quais são os objetivos daquele planejamento. Para que eu estou planejando? Quais são os objetivos? Para quê, né? E como o Paulo Freire perguntava também, né? Para quem nós estamos planejando? Quais são os valores que a gente vai utilizar nesse processo, né? Que valores que eu estou adotando, né? Então, por exemplo, o valor da concorrência, né? O valor da fraternidade, né? Quais tipos de valores? Quais são os compromissos daquela instituição, né? E sobre o que, efetivamente, a gente vai planejar, né? Então, essas são algumas questões que a gente tem que colocar. Então, para discutir isso, eu trouxe aqui, elaborei um pequeno exemplo, né? Então, eu tenho como objetivo, e aqui eu trago como exemplo, a questão das políticas de cotas, né? Então, eu quero fazer, a nossa instituição está planejando fazer uma política de cotas, né? Então, qual é o objetivo disso? Qual é o objetivo da gente fazer essa política de cotas? Então a gente pode ter lá como a questão de aumentar o número de negros na instituição. Então, a gente vê que no nosso estado temos lá a porcentagem de negros, né, é diferente da porcentagem de negros que está dentro da instituição, né, e de forma inadequada. E isso vai contra um valor
que é o valor da igualdade, né, da gente compreender que as pessoas, elas têm que ter como mesmas condições, né? Então, qual é o compromisso que essa política pode representar? Por exemplo, um compromisso com as lutas antirracistas, né? Então, eu sou comprometido quando eu estou montando essa coisa, né? Então, o compromisso da instituição é esse, né? Então, vamos conhecendo. Qual que é o objeto desse planejamento? O objeto é o ingresso na instituição, né? O objetivo é aumentar o número de negros na instituição. Mas eu estou discutindo a questão do ingresso na instituição. Então, quando eu estou trabalhando nesse projeto, né? Então, esse objetivo ele é legal, importante, mas efetivamente, né? Assim, como que está a instituição em relação à questão do ingresso de negros dentro da instituição, né? As práticas que nós estamos tendo dentro da nossa instituição, elas estão relacionadas a esse objetivo? As práticas que ocorrem, elas estão ligadas a essa ideia, o objetivo do aumento? Trabalha-se nessa nossa instituição com valores relacionados à igualdade, por exemplo? Né? Tem mais valores relacionados, mas aqui, para simplificar, né, eu trouxe um só, né? Então, as práticas da instituição estão ligadas a esses valores? Tá? Está ligado aos compromissos, né? E quando eu vou perguntar sobre o objeto, vamos lá, quais são as formas de ingresso na instituição? Né? Então, se eu vou planejar, então, no meu diagnóstico, eu tenho que identificar quais são as maneiras, né? Então, por exemplo, você tem o ingresso pelo processo do Enem, e você tem o processo do vestibular, a instituição, além do Enem, tem um vestibular próprio lá com um X número de vagas, tem por transferência, né? Então isso já faz parte do processo da avaliação, isso já é uma avaliação, né? E qual é a composição racial na instituição? Essa é uma outra pergunta que a gente vai fazer quando a gente vai trabalhar essa política. Então eu tenho o meu diagnóstico, então, a partir desse diagnóstico, a instituição ela vai ter elementos e dados para discutir o seu planejamento em relação a essa questão das cotas, por exemplo. O durante, né? Aí, que é o momento da correção, você tem que analisar as práticas planejadas, né? Antes a gente falava em práticas que a instituição tinha, né, no seu dia a dia, sem pensar aquilo que nós estamos planejando. Agora, dentro desse planejado, vai se gerar um novo tipo de prática. Essa prática, ela está aumentando o número de negros da instituição? Sim ou não? E eu vou trazer um caso, assim, de um programa de pós-graduação, que não vou dizer que é o nosso, que nós implantamos lá a política de cotas, né? Então lá, a gente vai, lá, não me lembro da porcentagem, né? Então e aí planejamos que gradativamente ia crescendo, tal. Daí a gente descobriu que a nossa política de cota estava dificultando a entrada de negros no programa. Como? Dificultando? Como assim? O objetivo não era igualdade, o objetivo não era aumentar, mas como que diminui? Diminuía da seguinte forma. Havia uma linha no programa, que é ligada a práticas sociais, que tinha muita adesão de alunos negros, né? E daí o que acontecia? Então você tinha lá 20% das vagas para cotas e 80% para ampla concorrência. Daí nós tínhamos muito mais alunos na concorrência da cota do que na ampla concorrência. E
daí o que acontecia? Bons alunos negros não entravam no programa por causa do que a política estava equivocada. Né? Daí começou, fazer a correção da política. Daí qual que foi a correção? Todos que são, pode parecer óbvio, mas a gente não pensou isso antes, né? Mas e só foi perceber depois, né? Então, todos que estão matriculados, inscritos na política de cotas, estão automaticamente inscritos na política de ampla concorrência. Por que isso pôde fazer essa correção? Ela pôde se fazer essa correção pelo fato de que a gente fez uma avaliação. Não se implantou lá a política e deixou. Vai lá, né? Assim, tá bom. Né? Nós já podíamos até ficar todos orgulhosos, dizendo, olha, nós somos antirracistas, temos políticas de cotas no nosso programa, mas nós estávamos atrapalhando, de vez de ajudar. Né? E quem permitiu ver isso foi a avaliação. E quando foi feita a avaliação, se faz a correção. Então, a avaliação, ela permite, na execução do planejamento, fazer correções daquilo que tinha sido planejado. No depois, né? Então, normalmente, quando a política, por exemplo, quando a gente faz um planejamento, um PDI de uma instituição, você faz por uns 10 anos, 5 anos, né? Ou todas as políticas, elas têm um momento que todos os planejamentos, elas terminam, e daí você tem que refazer ou começar. E aí você tem que tomar decisões em relação à política que você implantou. Primeiro, essa política, ela atingiu os objetivos? Né? Nós aumentamos o número de alunos negros na nossa instituição? Né? Uma outra pergunta, é necessário continuar essa política? Eu não estou dizendo que a política tem que terminar, mas estou dizendo que a gente tem que, em determinado momento, perguntar. Há necessidade ou não há da continuidade dela? É necessário reformular? Né? Então, nesse processo aqui, no processo de avaliação, a gente pode ter chegado à conclusão que a gente teve um grande acesso, aumentou o acesso, mas não aumentou a titulação. Né? Pode ocorrer. Então a gente tem que reformular a nossa política. Ela não pode ser mais só política de acesso, tem que ser uma política de permanência. Né? Então, essa política, ela está sendo necessária a sua reformulação. Então, aí eu comentei o antes, né? Ou a contribuição. E agora, quais são os desafios desse processo de avaliação, né? Primeiro, são os aspectos técnicos, né? Que, se a gente não construir bons instrumentos de avaliação, a gente pode não conseguir, efetivamente, conseguir implantar essa avaliação. Né? Isso é uma das coisas. Por exemplo, assim, quando eu estava na CPA da UFSCar, a gente tinha um questionário padrão, né, que a gente usava e caminhava para os cursos e pedia para os cursos reformulares, e eram formulários que tinham processos de múltipla escolha, né? Que, tecnicamente, ele tem um problema, que ele não permite captar coisas que as pessoas estão pensando e quem fez a avaliação não pensou. Esse é um problema. Mas tem um outro, então vamos fazer só questões abertas, né? E nós tínhamos lá um curso que dizia, vamos fazer questões abertas, e fizeram assim, umas 30, 40 questões abertas e soltaram para os alunos, né? Isso foi uns 6 anos atrás, mas eu estava assim, mais ou menos 6, 7 anos atrás. Até hoje eles não conseguiram tabular os dados.
porque tecnicamente eles não tinham material humano e competência até tinham, porque são professores, pesquisadores, analisar questionário, mas eles não tinham ferramentas, não tinham nada que ajudasse a fazer essa análise. Então, boas avaliações são aquelas que, tecnicamente, a gente consegue implantar. A gente precisa de que equipamentos? De que análises estatísticas, né? E assim por diante. Eu lembro que quando a gente lá, quando estava na CPA, num aspecto técnico, né? A gente tinha uma parceria com o pessoal de estatística. Daí eles entregaram um relatório lá com cheio de dados, né? Daí eu olhei para aquilo e falei para eles, olha, banco ganha dinheiro com estatística. Como que eu posso, com esses dados que vocês fizeram, eu fazer uma boa universidade? Daí eles pararam, olharam, eles reformularam a forma de... E daí a gente tinha, quando a gente tinha um quadro lá, a forma técnica que eles montaram, a gente que é leigo ou semi-leigo em estatística, o que eu sei de estatística não é o mesmo conhecimento que os estatísticos têm, né? Eu sei ler algumas coisas, né? Mas assim, não sou estatístico. Mas mesmo para quem não fosse leigo ou semi-leigo, que eu soubesse menos que eu, batia o olho, se via, até tinha corzinha, que precisa, o que está problemático e o que está ótimo, e o que está mais ou menos. Se batia o olho, bom, então esse é um problema técnico. Essa era uma forma de apresentar o resultado que nos contribuía. E aí várias coisas foram feitas a partir desses dados, né? Além do aspecto, os outros dois, eles estão muito parecidos, são muito próximos, né? Que é o aspecto da legitimidade, né? E a questão do embate político. A legitimidade. Por que você pode coordenar o processo de avaliação? Né? Por mais que a gente tenha, diga-se, a nossa avaliação é participativa, vai ter uma comissão, que no caso é a CPA, que organiza os instrumentos, que faz uma primeira análise desses instrumentos, até por causa da competência técnica, né? E aí ela apresenta o seu material, né? Diz assim. Então, ela precisa ter legitimidade, né? Ela não pode ser algo autoritária. A comissão, a comunidade tem que reconhecer. E aí existem várias formas de você trabalhar essa legitimidade, né? Eu coloco isso aqui apenas como desafio. Nem vou discutir muito essa questão de legitimidade, porque eu tenho apenas 1 minuto, 29, 28, agora 27, 26 segundos, né? Daí eu não vou ter legitimidade para continuar. E o último aspecto são os embates políticos, né? Que nenhum processo de avaliação, ele é neutro. E aí você tem muitos interesses em voga, né? E esses interesses em voga, eles chegam na avaliação. Uma orientanda minha, ela fez a análise da avaliação sobre políticas de cotas, né, nas universidades do Paraná. E a avaliação não saía por causa do embate político. Por quem era a favor, não queria fazer avaliação, porque tinha medo que fosse usado contra a proposição deles. Quem era a favor, quem era contra, quem era a favor, tinha medo. E quem era contra, tinha medo que esse processo de avaliação não captasse a indignação deles da política. E daí, a briga foi pelo que a gente vê naquele material, é generalizada, né? Então, um dos desafios é trabalhar esse embate político, e o meu desafio é, exatamente agora, que bateu o tempo, terminar essa fala. Obrigado. Só com o microfone fechado. É mesmo, muito obrigada. Parabéns, professor, pela sua palestra, agradecemos a sua participação e solicitamos aos colegas que migraram aqui para a sala do Meet, se tiverem alguma questão, que vão se reportando no nosso chat, que depois os professores irão responder.
E aí retomaremos. É muito interessante, não vai dar tempo de nós comentar, mas a utilidade que o senhor trouxe desse processo de avaliação que detectou o problema das cotas, importantíssimo. E vamos para o nosso segundo palestrante, então, o professor Tiago Francisco, pós-doutor em administração, doutor pelo programa de pós-graduação em engenharia e gestão de conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina, mestre pelo programa de pós-graduação em administração universitária da Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em gestão e competências organizacionais e bacharel em administração com ênfase em marketing pela Faculdade de Ciências Econômicas do Carbonífero. Atualmente é coordenador do setor de avaliação, CIAI, da Comissão Própria de Avaliação e professor do Departamento de Administração, ambos vinculados à Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. Desde 2019 é coordenador adjunto dos cursos de Administração e Administração Comércio Exterior, atua como pesquisador vinculado ao Instituto de Estudos e Pesquisas em Administração Universitária, INPEAL, da UFIX, e ao Grupo de Estudos sobre Universidade de UNESC. Professor Tiago, seja muito bem-vindo. Passo-lhe a palavra para que possa dar início à sua palestra. Primeiro, boa noite a todas e a todos. Eu queria cumprimentar e agradecer a professora Gladys, a professora Cláudia e a professora Viviane pela oportunidade que me proporcionaram. Também queria fazer um agradecimento especial ao professor José Carlos Rotem, porque para mim é uma honra poder fazer parte dessa mesa com um professor que orientou, digamos assim, a partir dos trabalhos produzidos, todos os meus trabalhos de pesquisa, desde a dissertação até os trabalhos finais no pós-doutoramento. Então é uma honra para mim poder fazer parte desse momento. E também, junto com o professor Vicente, que é nosso co-irmão aqui do estado de Santa Catarina, já que também faço parte da Universidade Federal de Santa Catarina como colaborador no nosso programa de pós-graduação em administração universitária, mas hoje atuo integralmente na Universidade do Extremo Sul Catarinense, a nossa universidade comunitária aqui do sul de Santa Catarina. Quero fazer apenas uma menção especial ao nosso programa de pós-graduação em administração universitária, e aqui quero deixar também registrado meu abraço ao professor Pedro Melo, o nosso grande idealizador do programa, e um programa que tem contribuído bastante com a gestão universitária, não só no contexto sul-catarinense, mas também em todo o estado, por que não dizer no país. E lá nós temos uma disciplina que trata das interfaces regulatórias, entre a avaliação e a gestão universitária. Bom, eu vou soltar o tempo aqui, assim como fez o professor Rotem, e vou controlar direitinho aqui os meus minutos, para tentar promover uma reflexão a vocês, e na verdade aqui é muito mais a título de uma provocação. Por quê? Eu conversava com a professora Gladys, nos bastidores, e dizia que esse projeto ele tem uma relevância significativa porque é tempo de resgatar o protagonismo das nossas comissões próprias de avaliação. Eu me lembro de um trabalho bastante importante que a professora Denise Leite desenvolveu ainda em 2008, que falava sobre o impacto no protagonismo das comissões em função do viés regulatório que era à época atribuído aos sinais. E a gente percebe, portanto, que praticamente nos últimos 15 anos, nós temos talvez alguns desvios na atividade e até mesmo na concepção da comissão própria de avaliação. Obviamente, nós temos exemplos que são importantes, que têm contribuído para o debate sobre a contribuição dessa comissão, mas, obviamente, há a tendência de que isso não reflita o nosso ecossistema brasileiro de ensino superior. E por que é importante retomar essa discussão sobre o protagonismo da CPA? Porque talvez, ao redor do mundo, nós não tenhamos um sistema de garantia de qualidade no ensino superior tão complexo e tão importante quanto os sinais, porque embora existam tantas críticas a respeito do sistema, ele ainda assim tem a condição de proporcionar elementos que se tornem referenciais e indutores de qualidade na perspectiva do ensino superior. E partindo, concordo, Isabel, vamos refletir um pouco sobre isso. Inclusive o professor o professor Davi falou sobre design thinking, Vamos falar um pouquinho sobre algo relacionado, que é uma prática que no contexto da gestão estratégica é chamada de foresight. E já eu vou dizer para vocês de onde que veio isso.
Ponto importante que eu queria destacar a vocês aqui é o fato de que estudos internacionais têm mostrado para a gente, né, que os sistemas de garantia de qualidade no ensino superior precisam, de certa forma, serem discutidos, né? A gente percebe que, do modo como se organiza a nossa comissão própria de avaliação, talvez nós não tenhamos exemplos tão importantes como o nosso ao redor do mundo. Por quê? Não que em outros locais nós não tenhamos essa comissão, mas é que talvez no Brasil nós tenhamos uma comissão legitimada por lei e que tenha autonomia proposta por um dispositivo legal. Então existe essa legitimidade. A questão é que talvez nós tenhamos aí dois movimentos a se discutir. Primeiro, obviamente, o protagonismo que o MEC proporciona ou que deveria proporcionar essa comissão e, obviamente, depois também a instituição. O que as instituições têm feito, né, para tornar a CPA um mecanismo importante, evidentemente, no contexto de um dos principais sistemas de garantia de qualidade no ensino superior hoje no mundo. E aí, eu iniciava a nossa reflexão com a professora Gladys considerando dois pontos que estão tangenciando dois artigos os quais nós estamos trabalhando, e queria citar a Bruna está aqui conosco, é me orientando aqui no nosso programa, e um deles buscou entender algumas questões relacionadas à inovação. Por quê? Inovação parece ser a vedete do momento, evidentemente considerando a polissemia que envolve todo o termo, mas obviamente gera uma discussão importante nos contextos em que se aplica ou se discute. E nós vamos tentar entender se há a iniciativa das instituições no desenvolvimento de competências para a inovação no âmbito das comissões próprias de avaliação, partindo de alguns referenciais teóricos, mas, sobretudo, da ISO 56002, que talvez seja o grande normativo a respeito da regulação do processo de inovação. Bom, a ISO traz alguns parâmetros e a nossa investigação foi tentar entender se as instituições trabalhavam para o desenvolvimento de competências para a inovação nas comissões próprias de avaliação. Para encurtar a história, nós fomos investigar um conjunto de instituições com conceito 5 na avaliação de recredenciamento, e todas elas recredenciadas ou credenciadas como universidade, considerando a pujança da sua atividade. E nós descobrimos que essas instituições com conceito 5, elas não promovem qualquer esforço para o desenvolvimento de competências para a inovação nas suas comissões próprias de avaliação. Então, isso chamou a atenção. E aí, partindo disso, nós fomos para um outro movimento que é tentar investigar se as comissões de garantia de qualidade no ensino superior brasileiro são incentivadas pelas instituições a participarem do processo de antecipação estratégica, aí considerando uma relação entre avaliação e planejamento. E, novamente, nós identificamos que as CPAs não são incentivadas à participação no processo de antecipação estratégica, também chamado na literatura de foresight. E é mais ou menos nessa linha que eu proponho uma provocação. Então, olhando para esses estudos, e obviamente olhando para todo o contexto já estabelecido, a gente vai perceber o seguinte, né? Algumas definições precisam ser discutidas, e eu acho que a primeira delas está relacionada ao próprio conceito de qualidade. Então, o que é qualidade? E como a CPA pode se articular com essa definição que parece ser institucional? Porque se a gente analisar os sistemas de garantia de qualidade espalhados ao redor do mundo, e vamos pegar um exemplo, dois exemplos importantes, o Chile e o da Colômbia, nós vamos perceber que existem vieses diferentes na perspectiva da qualidade que são bem desenvolvidos pelo Estado, digamos assim. Né? Ou seja, um viés mais operacional e um outro viés mais político, ideológico, institucional. E olhando para os estudos internacionais, a gente vai perceber o seguinte, que qualidade, obviamente, tem uma série de definições, mas para os docentes parece estar relacionada a conhecimento, para os empregadores parece estar relacionada a competência, para os estudantes a empregabilidade, para a sociedade a prestígio e formação dos cidadãos e para o governo o desenvolvimento social. Então, nesse sentido, né, a gente percebe que a qualidade está integrada com todos os elementos relacionados ao processo de ensino, pesquisa e extensão. Mas aí fica a grande pergunta. Será que existe uma concepção clara e explícita sobre o que é qualidade nos projetos institucionais? E será que essa concepção é traduzida de forma sistemática no projeto da CPA?
nas ações desenvolvidas pela comissão. Partindo desse preâmbulo, desse pressuposto, então, a gente percebe uma primeira evidência, para considerar um termo que está na moda para quem gosta de avaliação externa. A CPA parece ter se constituído em um mecanismo institucional burocrático, que reproduz, em distintas intensidades, as diferentes perspectivas e divergências existentes nos órgãos reguladores sobre o que é a relação entre qualidade e regulação no ensino superior. A literatura existente parece indicar que a CPA, portanto, acabou sendo um reprodutor do papel do MEC no âmbito institucional, cujo protagonismo, por exemplo, encontra-se em modelos ou em momentos isolados, tais como a época do ENAD ou da própria avaliação externa, ou até mesmo considerando a burocracia envolvida em todo o processo de autoavaliação institucional. E aí uma primeira provocação e constatação que a gente traz é que as CPAs me parecem ser mecanismos cada vez mais operacionais. Obviamente, eu generalizo, existem bons exemplos. E aí a gente vai para um segundo contexto. Então, nesse sentido, como que as CPAs podem integrar efetivamente, ou podem se integrar efetivamente com a construção de cenários estratégicos para melhorar a qualidade da educação superior e ampliar a sua relação com stakeholders estratégicos desse segmento? Partindo, então, desse contexto, surge essa provocação. Então, para dialogar com essa pergunta, a gente precisa considerar alguns pontos, e o principal deles, a escassez de estudos que tratam do papel estratégico da CPA. E aí a gente levanta alguns pontos. A gente percebe que os estudos, eles têm, em geral, um foco na avaliação, um foco estrito para entender a participação da CPA nos processos operacionais de avaliação, numa ótica muito semelhante ao que nós encontramos no modelo colombiano, por exemplo. Um outro ponto que parece restringir a participação das CPAs nessa discussão é o fato da novidade do tema. Quando nós falamos de foresight, nós estamos falando de algo que na literatura começa a ganhar um corpo importante nesse atual contexto em que a gente vive. O processo de construção de cenários tem sido debatido de uma forma mais intensa, sobretudo do início da discussão da quarta revolução industrial até mesmo da pandemia em diante. Outro ponto importante, que indica a necessidade de construir estudos ou indica a necessidade de proporcionar oportunidades da CPA com aproximação, com a antecipação estratégica, de aproximar essa relação. Há uma desconstrução dos sinais, sobretudo em função do movimento regulador. E isso, nós conversávamos no início, parece estar transformando o papel da comissão. Talvez seja o tempo de resgatar esse papel autônomo e legítimo da comissão no âmbito, evidentemente, da construção das iniciativas estratégicas no campo do ensino superior. Outro ponto que limita um pouco dessa discussão é a dificuldade metodológica e as prioridades de pesquisa. Talvez a gente não tenha ainda a ocorrência ou grupos que tenham se debruçado em torno de tudo isso, mas o fato é que parece existir a ausência de estudos que relacionam CPA e antecipação estratégica, o que impacta de maneira muito intensa e severa as práticas de planejamento institucional. E aí uma segunda evidência, que a gente pode perceber a partir da literatura. A literatura tem indicado distintos níveis de participação da CPA no processo estratégico das instituições, o que também pode indicar uma certa redução do papel da comissão em função da ausência de um projeto institucional e que considere a CPA, e aí eu estou pegando agora as referências que tratam da visão baseada em recursos, que é um aspecto relacionado à estratégia, mas que tratem a CPA com uma vantagem competitiva sustentável. E aí tem um ponto importante quando nós falamos da vantagem competitiva sustentável, porque a CPA precisa resgatar a sua identidade de ser valiosa, rara, difícil de imitar e aproveitada pela instituição. Esses são os 4 elementos que podem torná-la uma vantagem competitiva sustentável. E me parece, portanto, que os estudos têm indicado que nós temos CPAs cada vez mais sem autonomia, sobretudo em função do movimento regulador que se estabelece no contexto do ensino superior brasileiro. Não que isso seja um problema, mas talvez isso indique a necessidade das instituições construírem ou reconstruírem
o papel relevante que a CPA possui, aproveitando, obviamente, tudo aquilo que encontra-se no arcabouço legal. E aí esse é um artigo que a gente tem desenvolvido, né? E a grande mensagem que ele passa é justamente essa: tornando a inovação uma prioridade. Quais são os desafios, né, que as instituições têm encontrado para o desenvolvimento de competências para inovação nas instituições ou nas comissões próprias de avaliação? E aí a gente pode indicar alguns pontos importantes que podem facilitar ou favorecer a participação das CPAs no processo de construção de cenários estratégicos para as instituições. Partindo desse princípio, portanto, a CPA ela pode se tornar indutora de cenários estratégicos na medida em que existe uma mudança de mentalidade, né? Então, as CPAs precisam de competências institucionais e de condições para que influenciem a estratégia institucional. Ou seja, é preciso aumentar a legitimidade da comissão, né? E aí, obviamente, considerando as distintas identidades que nós temos no nosso sistema complexo de ensino superior, isso parece ser um desafio importante, né, a ser encabeçado pelas instituições. Outro ponto importante: a CPA precisa atuar como facilitadora do processo estratégico, ajudando a identificar tendências futuras e projetando cenários para o contexto da educação superior. Nós temos um trabalho que é um exercício de antecipação estratégica magnífica, que foi um trabalho produzido pela Unesco, agora considerando a Conferência Mundial de Educação Superior. Repensando a educação superior e a Universidade 2050, como ela vai ser. Nós temos muitos elementos que facilitam o processo, né, de construção de cenário por parte da CPA. Obviamente, a CPA tem um arcabouço de conhecimento profundo e nós temos elementos que emergem do contexto que facilitam ou que poderiam facilitar esse papel intenso e estratégico da comissão. Os objetivos de desenvolvimento sustentável, né, as próprias indicações da Unesco para a Universidade 2050. A gente tem aí a emergência, por exemplo, do ChatGPT, que tem transformado profundamente as práticas docentes em sala de aula e que pode, inclusive, num dado momento, até contribuir com a CPA na construção de informações e de tantas coisas nesse sentido. Outro ponto importante, né, as CPAs precisam estabelecer parcerias com outros stakeholders para compartilhar informações e recursos que ajudem na interpretação de cenários estratégicos. Ou seja, falamos de uma CPA para fora dos muros institucionais, que dialoga com o contexto, que dialoga com o lugar, com o território dessas instituições, né? E, obviamente, dialoga com autonomia e protagonismo, que facilita a integração dessa comissão com o processo de planejamento estratégico. Outro ponto importante: recurso. Não há como, né, uma CPA desenvolver a sua atividade sem que exista recursos investidos a ela, né? E, obviamente, esses recursos e esses projetos construídos com as partes interessadas minimiza a resistência, facilita a mudança de mentalidade e, obviamente, né, dá condição para que as CPAs possam se debruçar em torno desses cenários ou dos cenários estratégicos que podem ser construídos. Outro ponto importante, né, investimento em capacitação. É fundamental que isso aconteça, né, porque não basta somente a CPA ficar refém, e aí me perdoem os termos a serem utilizados, né, das publicações do Ministério da Educação, né, e isso muitas vezes gera um papel que não é justo com a comissão, porque a nossa regulação hoje, ela pressupõe algumas coisas que são terríveis para a gente, né, porque há muita insegurança administrativa e muita insegurança jurídica no nosso ambiente de atuação, e muitas vezes, em algum tipo de inferência ou de definição, o mantenedor, ou o reitor, ou qualquer dirigente, ele tem a tendência de cobrar desse grupo, responsável por conhecer esses movimentos. Obviamente, dentro desse contexto todo, eu coloco a API, né, e tantos outros responsáveis por esse tipo de ação. Então, nesse sentido, né, a título de encaminhamento, eu trago algumas sugestões, né? Aqui eu tomei a liberdade de colocar um dos produtos inovadores da nossa universidade, né? Evidentemente, já isso há bastante tempo, porque nós fazemos parte de uma universidade que tem aproximadamente 15 mil alunos entre graduação
e pós-graduação, né? Mas também nós estamos numa universidade que movimenta diariamente quase 30 mil pessoas com todos os seus serviços, o que consolida a identidade comunitária, a nossa natureza comunitária, pública, comunitária aqui no sul de Santa Catarina, e a gente optou num determinado momento por construir um selo, né, para encher o campus, né, de selos, mas na verdade, obviamente, sinalizar à comunidade aquilo que foi fruto, né, da participação da comunidade no processo de avaliação, né? Então, nós temos isso aqui na nossa instituição e tem sido um movimento bem legal, assim, de conversa e diálogo com a nossa comunidade. Mas, para que a CPA se torne-se mecanismos de indutores de cenários, importante, engajamento da CPA com as lideranças institucionais, ou melhor, engajamento das lideranças institucionais com a CPA, né? Planejamento e alinhamento estratégico é fundamental, tendo a CPA como protagonista desse processo. Outro movimento importante, né, que os processos de avaliação sejam aplicados, né, e a aplicação de metodologias, né, que os processos de avaliação e aplicação de metodologias para a construção de cenários possam ser protagonizados pela comissão, né. E outros dois pontos importantes, que as CPAs tenham a condição de desenvolver, obviamente, a partir de um processo indutório da instituição, competências estratégicas e que ela tenha autonomia, né, para comunicar e disseminar os seus resultados. Eu acho que nós temos pelo menos 5 caminhos importantes que nos ajudam a tornar a CPA um mecanismo de antecipação estratégica e, obviamente, resgatar, né, o protagonismo que essa comissão precisa ter, não só no processo avaliativo, mas também, né, no processo de planejamento estratégico. E aí, né, por fim, a título de sugestões de encaminhamentos ou de reflexões finais, me parece que o desafio na relação entre CPA e antecipação estratégica incluem capacitação, comunicação eficaz e autonomia, a colaboração entre a CPA e as lideranças institucionais, assim como a integração de metodologias de análise de cenários, são essenciais para as nossas comissões. E aí, obviamente, para fortalecer todo esse processo, recursos são fundamentais, capacitação é essencial, né? Resistência, quebrar as resistências às mudanças são profundamente importantes. Colaboração e engajamento, fundamental, não só dos membros, mas também de toda a liderança institucional e, evidentemente, claro, autonomia, para que a comissão tenha condição de atuar, né, com segurança num cenário que é de extrema incerteza e de alta complexidade. Por fim, né, me faltam 30 segundos, eu queria novamente agradecer a professora Gladys, a professora Viviane, queria agradecer a professora Cláudia, os colegas da Federal de Santa Maria, da URGS, da Federal de Minas Gerais. Novamente aqui deixar meu caloroso abraço ao professor José Carlos Rotan, professor Vicente, a todos que estão aqui conosco e dizer que isso que eu trago nesses 20 minutos foram incentivos relacionados a um ponto de vista, mas eu espero que esse pequeno ponto de vista tenha colocado uma pulguinha atrás da orelha de todos nós aqui, que nós possamos ter outras oportunidades para conversar a respeito de um tema tão importante como é o caso das comissões próprias de avaliação. Então, mais uma vez, o meu muito obrigado a todos, fico o contato e à disposição para seguir conversando sobre um tema que é tão importante para a gente. Parabéns, professor Tiago, e muito obrigada pela a sua contribuição. Alguns colegas no chat estão perguntando se podemos ceder o seu endereço. Por favor, tanto o endereço quanto o telefone está à disposição de todos, o material também. Por favor, fiquem à vontade para a gente conversar sobre isso, sempre vai ser um prazer. Muito obrigada. Nós vamos disponibilizar no chat a ficha para presença, onde vai aparecer, então, do Google Meet, a mesma que está lá no YouTube, para que depois possa aparecer o e-mail, então, dos que estão aqui na sala, para a gente poder emitir o certificado de 2 horas, como a gente fez nos outros eventos, tá bom? Na sequência, nós passamos a nossa terceira palestra, que será com o professor Dr. Vicente de Almeida Júnior. Ele é professor associado da Universidade Federal da Fronteira Sul e atual coordenador geral da Comissão de Avaliação Institucional. Pós-doutor em Educação Superior pela USP, doutor e mestre em Políticas
educacionais, sistemas educativos pela Unicamp, licenciado em Filosofia pela Unesp, atuou como diretor de políticas e programas da educação superior no Ministério da Educação e como coordenador geral de relações estudantis no mesmo órgão. Foi pró-reitor de planejamento da Universidade Federal da Fronteira Sul, secretário do município de educação no município de Catanduva, São Paulo, autor e organizador do livro Avaliação Participativa, do INEP-MEC, Distrito Federal, 2005. Professor Vicente, seja muito bem-vindo. Passo-lhe a palavra para que possa dar início à sua palestra. Obrigado pela oportunidade, Gladys. Ao mesmo tempo em que cumprimento a todos e todas pela presença nesse evento. Então, fico muito feliz na oportunidade de dialogar com vocês sobre um tema bastante complexo no âmbito da educação superior brasileira. Eu organizei a minha fala em dois grandes momentos, né? Num primeiro momento, eu gostaria de colocar um pouquinho do processo de avaliação institucional que foi conduzido e é conduzido aqui na Universidade Federal da Fronteira Sul. No segundo momento, eu gostaria de pontuar, de uma maneira bem específica, 4 grandes desafios que eu visualizo a partir da prática que a gente está realizando aqui na universidade e, se vocês me permitirem, vou estender o raciocínio um pouco também para o conjunto das instituições de educação superior no país. Como todos sabem, a Universidade Federal da Fronteira Sul é uma universidade multicamp, contém vários cursos de graduação, mestrado, doutorado, está situada em 3 grandes estados aqui da região sul do Brasil. A sede é em Chapecó e ela tem campus no Paraná, Realeza e Laranjeiras do Sul, tem campus no Rio Grande do Sul, em Erechim, Passo Fundo e Cerro Largo, e a sede em Chapecó. Então, é uma universidade altamente complexa pela sua capilaridade e pela sua dimensão. Então, é sempre um desafio construir políticas e desenvolver trabalhos que visam garantir a qualidade da instituição com essa dimensão, né? Além do que, também é uma universidade com forte aderência aos movimentos regionais situados e construídos ao longo da sua história. A avaliação, a autoavaliação institucional que a UFFS desenvolve, ela é coordenada pela CPA. Dentro da Federal da Fronteira Sul, a CPA é constituída por vários núcleos, né? Justamente por ter essa dimensão multicampista. Então, nós temos o núcleo ligado à sede, aqui em Chapecó, Santa Catarina, e nós temos os núcleos em cada campus da universidade, que nós chamamos de núcleos de avaliação nos campi. Então, há uma estrutura bastante consolidada que permite o diálogo e o trabalho sistemático em torno do tema da avaliação aqui na UFFS, graças à estrutura não só de pessoal, mas também física desses núcleos em cada campus da universidade, né? Então, a partir desses núcleos, o núcleo central aqui em Chapecó e os núcleos em cada campus, a gente conduz, coordena e organiza a avaliação institucional. Esse ano, melhor dizendo, o ano passado, em outubro do ano passado, nós realizamos a aplicação de um instrumento. Foi desenvolvido um instrumento entre os membros desse núcleo, né? Construiu-se um instrumento e, com base nele, a gente fez uma aplicação em toda a universidade com a preocupação de captar a percepção da comunidade em relação aos eixos preconizados pelos sinais, né? E no fundo a gente acabou se espelhando
no instrumento de avaliação empreendido pelo próprio Ministério da Educação, que aqueles famosos 5 eixos, né? O planejamento e avaliação institucional, o eixo política de gestão, política acadêmica e infraestrutura, entre outros. Então, após a aplicação desse instrumento, nós fizemos a produção de um relatório. E aí, já diga-se de passagem, um outro desafio numa universidade grande, como é a Universidade Federal da Fronteira Sul, em 6 campi, você construir um texto coletivo, né? Organizar um documento de uma maneira coletiva, envolvendo vários setores acadêmicos e administrativos. Conseguimos, com êxito, realizar a confecção desse relatório, encaminhamos ao Ministério da Educação em 30 de março deste ano, e ele terá como base, né, ele será utilizado como base para os processos de recredenciamento, no momento que a instituição vai ter a oportunidade de dialogar com os avaliadores externos. A produção desse relatório acabou ensejando a participação de toda a comunidade, né? Uma vez que setores administrativos ligados à gestão, às pró-reitorias, às secretarias especiais, que constituem a estrutura administrativa da universidade, tiveram a oportunidade de analisar os dados coletados com a aplicação do instrumento e fazer um batimento desses dados com a sua realidade, dentro do contexto local, dentro do contexto do setor e dentro das políticas e ações desencadeadas pelo setor. Então, foi um momento bastante rico em que cada setor da universidade pôde refletir entre os dados coletados mediante a participação da comunidade, né, analisando a percepção da comunidade em torno dos eixos do instrumento da avaliação, com a sua própria prática, com as suas próprias ações desencadeadas, a sua própria estrutura e organização interna. Esse mesmo raciocínio, esse mesmo trabalho que foi feito dentro de cada setor, de cada pró-reitoria, fim e meio, também foi realizado em cada campus da universidade. Então, realizou-se esse batimento entre a percepção da comunidade, por meio do instrumento aplicado, somado as ações do campus, o planejamento do campus, em relação às principais peças que o campus desenvolve para o trabalho local, né? E, finalmente, entramos na fase agora de divulgação desse trabalho, dialogando com os conselhos que formam as estruturas deliberativas da universidade, né? Ontem nós tivemos uma reunião com o Conselho Estratégico Social. A Universidade da Fronteira Sul é uma das, se não for a única, que dentro da sua estrutura comporta a participação efetiva e sistemática de um Conselho Estratégico Social, portanto, da comunidade externa. Então, nós apresentamos os resultados da avaliação institucional para esse Conselho Estratégico Social e pretendemos realizar essa mesma ação com todos os conselhos que existem na universidade. Conselho universitário, os conselhos de cada campus também, além dos setores acadêmicos, dialogar com os NAPs, dialogar com os coordenadores de curso, enfim, com o intuito de colocar a nu, né, os dados coletados e refletir sobre o que eles estão querendo transmitir para o nosso trabalho. Enfim, então a CPA na UFFS, por meio dos seus núcleos, núcleo central e o núcleo de cada campus, coordena, divulga, organiza, dialoga, aglutina as informações, com vistas à produção de um material, produção de informações claras e objetivas, a fim de colocar para toda a comunidade qual a percepção dela mesma
em relação ao conjunto de dimensões que a universidade pretende avaliar. De uma maneira, então, bem breve e sucinta, é isso, na prática, que a CPA da UFFS fez e faz, né? Diante dessa prática, eu me pergunto, e com a intenção de estabelecer o debate aqui com vocês, quais os desafios que a gente pode visualizar a partir dessa prática, né, da CPA concreta dentro de uma universidade bastante concreta. E me permitem agora colocar esses desafios que eu visualizo, não só pensando apenas o caso da Universidade Federal da Fronteira Sul, mas estendendo o raciocínio para todas as universidades, né, que, penso eu, devem passar e enfrentar os mesmos desafios que nós estamos aqui debatendo nesse momento. O primeiro grande desafio, eu falei que vou elencar 4 aqui, apenas para organizar o nosso debate. O primeiro desafio que eu visualizo em relação ao trabalho de uma comissão própria de avaliação diz respeito à própria compreensão do papel e da função da CPA. Por incrível que pareça, há ainda, dentro das nossas universidades, um conflito de interpretação, um conflito de entendimento do que é uma comissão própria de avaliação e qual é a função dela na universidade, né? Algumas instituições, inclusive, cobram da CPA que ela se responsabilize pela confecção e avaliação de diferentes espaços dentro da universidade. Então, há, por exemplo, demandas feitas para a CPA para que ela crie instrumentos para avaliar cursos, para avaliar desempenho de docentes, de servidores, enfim, há uma demanda muito forte, entendendo aí a CPA como se fosse uma agência de avaliação dentro da universidade, para que ela se responsabilize e assuma o papel não de coordenar a avaliação, mas sim de realizar a própria avaliação. De duas, uma, ou a legislação não está clara, os nossos normativos que regem a questão da avaliação no país os normativos não estão claros, ou a nossa prática está equivocada. Porque há uma tensão instalada em relação ao papel, à função, ao limite da CPA. E eu visualizo isso na prática, quando a gente vai desenvolver, vai sensibilizar a comunidade para tratar desse assunto na universidade. Então, eu não sei exatamente se essa tensão ela ocorre nesses mesmos moldes em outras universidades, mas muitas vezes nas falas de diferentes segmentos da comunidade acadêmica, nós percebemos a falta de clareza em relação ao próprio conceito do que vem a ser uma CPA. Como falei, é da sua própria função na universidade, né? Um outro desafio, o segundo desafio que eu visualizo a partir da prática avaliativa no âmbito da universidade, e aí eu falo especificamente da universidade pública brasileira, é o desafio da participação. Não raro, nós, às vezes, cometemos o erro de visualizar o participante, né, que é o estudante, que é o professor, que é o gestor, que é a comunidade externa, aqui no nosso caso, como meramente fornecedor de informação. Ou seja, nós tratamos como se fosse um usuário. E a CPA, coordenando um trabalho avaliativo dentro da universidade, ela não pode, a meu ver, enxergar a pessoa que quer participar como meramente usuário, como meramente fornecedor de informação,
Isso tem demonstrado que a comunidade acadêmica, quando é vista como meramente fornecedora de informação ou usuário, ela não adere, ela não compra a ideia de uma avaliação participativa. Ela não se empenha de uma maneira comprometida em participar desses processos. Então, ela simplesmente responde um questionário aplicado, né, e sem aquele compromisso de acompanhar ou de refletir de fato aquilo que ela está respondendo ou aquilo que ela espera que seja aplicado ou demonstrado com aquela aplicação do instrumento, né? Ou seja, aquela expectativa em relação aos resultados, para ser mais claro, me desculpem. Então, é como se fosse uma pesquisa de opinião, uma pesquisa de satisfação, e isso tem confundido muito o trabalho de uma comissão própria de avaliação com a aplicação desses instrumentos nesse viés. Não é bem o caso da Universidade Federal da Fronteira Sul, mas eu vejo que isso é um desafio que se coloca em várias instituições pelas quais eu tive contato e pude trabalhar, né? Um outro indicativo dessa, às vezes, baixa adesão e compreensão do que vem a ser uma avaliação institucional conduzida pela CPA diz respeito ao número de pessoas que se propõem a participar do processo. Geralmente não é uma adesão acima de 50%, 60%, 70%. Geralmente é baixíssimo. E isso é um indicativo para que a gente desenvolva trabalhos mais sistemáticos de sensibilização, no sentido de demonstrar claramente qual é o papel da CPA e como que ela pode atuar articulando os processos existentes dentro de uma universidade. Nós temos evidências de que as pessoas ainda, os estudantes, professores, enfim, toda a comunidade acadêmica não se sentem, como que eu poderia dizer, não se reconhecem dentro desse processo participativo. Elas vão lá, preenchem um questionário, respondem uma questão, mas elas não se reconhecem no seio do processo, como partícipes, como corresponsáveis desse processo. É como que eu estivesse apenas dando uma mera opinião de satisfação. Se eu estou contente ou não estou contente com as políticas empreendidas pela instituição, no que diz respeito à gestão, recursos financeiros, em relação às políticas acadêmicas, entre outros quesitos, né? Então, esse é um outro desafio que eu visualizo. Vejo também que um terceiro desafio, a partir da prática avaliativa, que todos nós pretendemos superar, né, e se contrapor, tem a ver com a tendência reducionista de vincular a prática avaliativa à burocracia, né, aos processos meramente regulatórios. Há um histórico de sucesso no Brasil combinando ou coexistindo os processos regulatórios com os processos de avaliação, né? Ocorre que há uma tendência bastante recente no país em que a ênfase, a centralidade dos processos regulatórios estão sombreando os processos avaliativos. Então, me parece também que esse é um desafio e a CPA, constituída de pessoas que têm interesse nessa temática, especialistas, pessoas que estudam a educação, trabalham a temática da avaliação, podem e devem colaborar para desmistificar e equilibrar um pouco mais as coisas, né? Os sinais
estabelece como coexistência esses dois grandes processos, mas infelizmente há uma preponderância dos processos regulatórios em detrimento aos processos avaliativos, né? Muitas vezes a consequência disso qual é? É a produção de um relatório meramente de gaveta, é a produção de um relatório meramente que interessa aos processos de reconhecimento de curso, credenciamento, recredenciamento, autorização. É como se fosse obter apenas a expectativa de ter uma excelente avaliação perante a comissão avaliadora externa e obter um conceito 5 para ser divulgado aí nos meios de comunicação social. Então, nesses termos, a avaliação ela se torna muito distante, fria da vida real do corpo docente, dos coordenadores, dos estudantes e da própria comunidade. Por quê? Porque ela fica um instrumento meramente burocrático, técnico, e penso que a avaliação vai além disso daí, né? Por fim, um outro desafio que eu gostaria de colocar aqui tem a ver com a ideia de que a avaliação ela só contribui para os processos de planejamento institucional, né? Na história da educação superior brasileira e na própria história da avaliação, a gente sabe que a avaliação ela nasceu na indústria, a avaliação não nasceu na educação, né? E por nascer na indústria, a avaliação ela se relaciona aos processos industriais. Não à toa que nós assimilamos, incorporamos na educação muita terminologia do ambiente industrial, né? A própria palavra processo, entre outras. Então, a avaliação ela está muito atrelada à avaliação, ao planejamento institucional. Mas, a meu ver, o desafio é a gente demonstrar que a prática avaliativa ela vai um pouco mais além do próprio planejamento, né? O planejamento ele envolve uma cadeia de processos, de inputs e outputs, né? A avaliação ela abarca, ela incorpora isso, mas ela não se resume ao planejamento institucional. Então eu vejo que às vezes há um equívoco de pensar a avaliação como um apêndice do planejamento institucional. Ao contrário, a avaliação ela está muito além disso. Tanto é que eu fiz um exercício aqui, que o nome do nosso evento aqui denomina-se Contribuições, Desafios da Prática Avaliativa e sua contribuição para o planejamento institucional. Eu provocaria aqui sugerindo desafios da prática avaliativa e suas contribuições para a formulação das políticas institucionais. Eu entendo que o planejamento ele está contido dentro das políticas institucionais voltadas para a qualidade da educação superior, que por sua vez está contido dentro de um âmbito maior da educação superior e da própria educação. Então a gente precisa ter uma visão dentro da teoria de conjuntos que o planejamento é uma das dimensões do trabalho avaliativo e não é sinônimo dele, né? Então eu gostaria de fazer essa inversão num tom até provocativo para estimular a nossa conversa. Então o planejamento institucional eu vejo como uma das dimensões dentro de uma política avaliativa, dentro de uma política institucional, né? E não reduzindo apenas a ele. Por que eu digo isso? Porque eu penso que a avaliação ela deve estimular uma reflexão maior do próprio sentido do que vem a ser a educação superior, do próprio sentido do que vem a ser a educação que a universidade pública está ofertando, está desenvolvendo numa comunidade, né? Isso a gente precisa resgatar. Que qualidade a universidade pública brasileira está atualmente desenvolvendo em nosso país? Quando eu falo qualidade, eu penso em duas grandes dimensões da qualidade. A qualidade social,
que tem a ver com a pertinência social, ou seja, a responsabilidade social que nós temos com os nossos cursos e programas, e, ao mesmo tempo, a qualidade científica, isto é, os requisitos científicos que a gente desenvolve dentro da universidade. Nesse sentido, na minha visão, a avaliação ela serve para que a gente reflita até que ponto o conceito de universidade que nós estamos defendendo coincide com as peças institucionais que nós construímos. Que peças institucionais são essas? Os nossos PDIs, os nossos projetos políticos pedagógicos, os nossos projetos de curso e o próprio planejamento. Então, até que ponto o conceito de universidade expresso por meio da missão, por meio dos valores, estão coincidindo com essas peças institucionais? E mais ainda, até que ponto esse conceito, coincidindo com esses textos institucionais, coincidem e promovem a qualidade social e científica num contexto concreto e real dentro da comunidade. Penso que uma avaliação, e a CPA, ela pode nos ajudar a articular isso daí, tentar verificar, observar, refletir até que ponto esse triângulo equilátero está se formando. Porque não raro, o que a gente observa? A universidade transmite um determinado conceito, um determinado valor, na prática constrói textos, PDIs, PPCs, projetos políticos que não batem, não coincidem com esse conceito que ela mesma está divulgando, e pior, fugindo ou virando as costas para um contexto social, político e econômico exigente, que demanda muito, mas que a universidade muitas vezes está a par. Se a CPA, por meio da autoavaliação, conseguir trazer elementos que faça despertar a atenção, a reflexão para esse ponto, creio eu que seria já de grande valia. Me desculpem aqui se fui bastante extensivo no raciocínio, mas eram esses pontos que eu gostaria de chamar a atenção para a gente iniciar o nosso diálogo. Obrigado. Muito bem, então. Parabéns pela sua palestra, professor. E agradecemos pela sua excelente contribuição e vamos discutir, sim, essas questões atinentes ao ponto de vista com relação ao planejamento que o senhor trouxe para o debate da noite de hoje. Encerrando esse primeiro bloco, então, nós agradecemos aos palestrantes, aos três, pelas falas inspiradoras e pelas reflexões que suscitaram. Então, nós nos encaminhamos para o terceiro bloco, para as questões e comentários do público aos nossos palestrantes, que estão muito ansiosos no chat, né, fazendo questões, dando contribuições e alguns comentários. De início, assim, para o professor José Carlos, a Isabel Xavier, da Bahia, que já esteve, inclusive, aqui conosco no seminário passado, apresentando o trabalho da Bahia, como julga necessária a condução da elaboração dos planejamentos, dos planejamentos estratégicos dos programas de pós-graduação? É mais ou menos, Isabel, o que o professor Vicente falou antes, né? Que é um processo todo que a gente tem que envolver o processo de participação, né? Quando eu estava lendo a sua pergunta, eu li a sua pergunta antes, eu até estava pensando assim, poderia responder essa pergunta com um exemplo nosso, sem tentar prolongar demais, né? Do nosso programa de pós-graduação em educação para a elaboração do nosso projeto pedagógico, né? Nosso planejamento estratégico que entregamos lá em 2021. O nosso processo ele foi de uns 2, 3 anos de conversas para chegar a esse processo do nosso projeto estratégico. E aí a gente começou com avaliações, né? E aí a gente começou com avaliação. E aí a gente pegou alguns grandes marcos, né? Seriam a internacionalização do programa,
a extensão, atividades de extensão, a parte de ensino, né, podemos dizer assim, e a organização, né. Daí a gente criou 4 comissões que conduziram esse debate. Então, por exemplo, na questão da internacionalização, essa comissão levantou com todo mundo o que estava sendo feito, e daí a gente tivemos um seminário e vamos discutir o que é internacionalização para o programa de pós-graduação em educação da UFSCar. O que a gente entende como isso? O que a gente faz e o que a gente entende como programa. Então, esse foi um processo de discussão, e daí, depois disso, a gente chegou em uma proposição nossa do que a gente compreenderia no nosso planejamento estratégico, desenvolvendo aquilo que a gente fez, né? E certamente vinculando isso ao institucional, né? Uma das coisas difíceis é que a UFSCar é a universidade, e a universidade no sentido bom da palavra, que ela, boa parte das políticas, elas não são só feitas no programa, é feita em um monte de lugares, né? Então a gente tem que dizer como que a gente dialogava com todos esses lugares, né? Isso é uma das coisas. Então, o segundo, a extensão, fizemos a mesma coisa. O que nós estamos fazendo? O que a gente entende por extensão e o que nós queremos fazer. Daí, seguindo esse processo, que é um processo longo, né, e duradouro, ele caminha bem. Uma das coisas que eu também, a falar a partir dos colegas, né, também acho que um dos desafios é que não dá para a gente fazer sempre esses processos intensos de avaliação, né? Por exemplo, esse processo que nós fizemos no PPGE, lá do UFSCar, só dá para fazer a cada 6, 5, 6, 7 anos. Não dá para você ficar intensamente, a todo momento, discutindo o programa, né? Então, esse é também um desafio. Quando que é o momento de você fazer macros avaliações, que foi a que nós fizemos, e quando que é o momento de a gente fazer pequenos processos de avaliação, né? Câmbio. Obrigada, professor. Para o professor Tiago, a Isabel Xavier novamente. Por que especificamente a CPA como vantagem estratégica sustentável e não a avaliação institucional em si mesma? Obrigado pela pergunta, Isabel. Na verdade, sim, a gente pode considerar os dois pontos, né? A CPA, no caso, por uma conveniência de discussão aqui, mas, obviamente, a CPA como sendo protagonista do processo de avaliação institucional, porque a avaliação institucional, em tese, né, deve acontecer de forma legitimada por meio da CPA, né? Então, eu entendo que se a instituição tornar a CPA uma vantagem competitiva sustentável, por indução, ela vai estar fazendo o mesmo com a avaliação institucional. Obrigada, professor Tiago. A professora Ivana do Nascimento Bernardo. Professor Vicente, como vocês trabalham as avaliações externas? Somente dados do INEP e FDE? Como chegam na comunidade? Então, a avaliação externa, ela pode ser trabalhada, em primeiro lugar, a partir do diálogo com a comissão externa, que faz a visita em loco, vem dialogar com a CPA, conhecer a universidade, é o primeiro ponto. Além do que, a gente pode considerar outros elementos que ajudam a visualizar em que ponto está situada a universidade, por meio do Censo da Educação Superior, um importante documento ser lido, o próprio questionário dos estudantes respondido por eles no momento da participação no ENAD. Há também o questionário do coordenador de curso, ali você encontra bastante elementos da visão que está se formando acerca do curso e da instituição como um todo. Então, combinando esses diferentes instrumentos, você pode formar uma avaliação, ter uma avaliação um pouco menos endógena, vamos dizer assim, para ampliar a visão e confrontar com quem vem de fora e dar uma opinião ou julgar o trabalho ou conceituar o trabalho que está sendo desenvolvido pela universidade. Muito obrigada, professor. Respondendo novamente ao professor Daniel de Souza, considerando que mudamos para o Meet, receberemos a gravação compartilhada para podermos rever as palestras,
Sim, professor Daniel, esta palestra ela será colocada junto com as outras no canal, nosso canal do YouTube, CAICE, CSA, UFSM-CE, tá bom? Professora Elisângela, da FURG. Professor Tiago, um desafio que temos na CPA da FURG, temos nosso selo, carimbo, mas há uma dificuldade na identificação do que chega à CPA, sobre o que foi melhorias decorrentes dos processos avaliativos. Obrigado pela contribuição, Elisângela. E eu vou tentar trazer um pouco do que aconteceu aqui, né? A nossa jornada para a construção do selo, ela foi também um pouco, foi construída, né? Então a gente demorou um pouquinho para chegar nisso, mas a gente começou com uma iniciativa aqui, aquela coisa, né? Não sei se é certo, mas o caminho parece que funcionou. A gente começou primeiro com uma análise profunda dos encaminhamentos propostos pelos relatórios da CPA, né, que o professor Vicente colocou muito bem, a importância desse documento, e a gente, na verdade, fez uma proposta, né, trazendo, né, para a gestão superior os grandes avanços que tinham sido promovidos a partir daqueles relatórios. E aí a gente começou a perceber que outras questões relacionadas à avaliação estavam acontecendo também. Eu vou dar um exemplo para você. Aqui na universidade, culturalmente, existem movimentos paralelos que agregam valor aos dados da avaliação. Vou dar um exemplo. Durante a pandemia, ocorreram mais de 150 encontros virtuais com toda a comunidade acadêmica para escuta relacionada ao nosso modelo emergencial remoto que foi estabelecido e tantas outras questões que se relacionavam, né, à universidade. E nesses encontros, a CPA sempre esteve presente, né, e a partir dali a gente começou a ver uma imensidão de coisas surgindo que, isso merece, né, porque isso é um mecanismo de avaliação, isso é um resultado. Então aqui funcionou mais ou menos assim. Nós fizemos uma análise profunda dos últimos 8 relatórios, isso eu estou falando de 2019, né? Então, pegamos 8 relatórios para trás e trouxemos uma leitura profunda dos encaminhamentos propostos. Apresentamos a gestão superior e, junto com esses encaminhamentos, muitos já haviam sido feitos, outros estavam em implementação, e para a gente não perder a essência desses encaminhamentos, nós fizemos essa proposta, né? A gestão avaliou junto com a comunidade, e aí, num determinado momento, a gente ainda tinha uma certa insegurança com relação a ele, foi quando nós recebemos a avaliação para o recredenciamento institucional em 2019. E a comissão fez muitos elogios a respeito do selo, porque nós estamos falando de um campus grande, horizontal, e de muitas coisas que foram feitas a partir da avaliação, e isso ajudou a comunidade a identificar. Mas tentando ser mais objetivo, né? Fazendo essa leitura profunda dos encaminhamentos, né, cotejando esses encaminhamentos com aquilo que foi feito efetivamente na instituição e apresentando isso à gestão superior, né, defendendo que o selo é uma sinalização à comunidade, né, de que a instituição se preocupa com os resultados promovidos pela comissão. Obrigada, professor. Não temos mais nenhuma outra pergunta e devido ao tempo, né, que voou, a gente pode dizer, em função do problema técnico que nós tivemos, nós passamos, então, a agradecer aos nossos 3 palestrantes pelas palestras inspiradoras que fizeram nesta noite. E colocamos à disposição, no caso, se quiserem fazer uma pequena conclusão, enfim, fique à vontade, para encerrarmos o nosso debate de hoje. Então, primeiro agradecer, né, a possibilidade de estar aqui com o Tiago, com o Vicente, né, com a Gladys, e estar com vocês, né, nesse momento. E acho que a última coisa, assim, que a gente tem eu deixaria, né, como uma última fala, que esses processos de avaliação, eles sempre são um grande desafio, né, e como não é um processo neutro, né, você tem 1000 implicações, tem 1000 visões, sobre o que é, o que não é avaliar, o que é qualidade, o que não é qualidade. E, na realidade, se quer avaliar, se você quer fazer
ter uma contribuição para o processo de planejamento, não tem que ter medo de conversar. Né? O processo de avaliação, né, não é só preencher um questionáriozinho ou alguma coisa, mas ele é esse processo de gastar saliva, né? E fala, e daí, se for o caso, toma um pouquinho de água, né? Que resolve, né? Então, eu acho que o processo de avaliação é isso, né? E essa é a grande contribuição. É quando a gente chega para o diálogo e para a conversa, e as pessoas que pensam diferente sentam na mesa e vamos avaliar o que nós estamos fazendo, o que a gente pensa, o que a gente quer. Isso aí, obrigado pela possibilidade de estar aqui conversando com vocês. Nós que agradecemos. A palavra está disponível. Se outros 2 colegas quiserem se manifestar para conclusão, fiquem à vontade. Eu queria aproveitar, então, e cumprimentar e agradecer novamente, né, em nome da professora Gladys, todos os demais colegas e organizadores desse projeto, que é maravilhoso, né, acho que é um projeto que, de fato, né, se aplica para o resgate desse protagonismo que as CPAs e a avaliação institucional merecem. Queria deixar meu caloroso abraço a todos, dizer que foi um grande prazer poder compartilhar esse espaço com grandes expoentes do tema. Tomo a liberdade de citar o professor Carlos, né, e dizer que permaneço à disposição dos colegas aí para discussões relacionadas a isso, porque eu costumo dizer que a avaliação, ela é muito mais do que um conceito ou uma prática que a gente discute, né? Ela é quase que um propósito. Então, a gente encontra um lugar importante para discutir esse tema e com muito entusiasmo a gente espera poder contribuir um pouquinho nessa jornada. Então, mais uma vez, minha gratidão a todos e o meu caloroso abraço a todos que estiveram conosco aqui. Muito obrigada, professor Tiago. Quero agradecer também a oportunidade da participação nesse evento, cumprimentando o professor Tiago, o professor José, pela brilhante explanação que foi feita aqui. É sempre uma oportunidade de aprender. Lembrando que a discussão em torno da questão da avaliação é um desafio para nós no sentido de criar essa cultura avaliativa no país, né? E olha que nós estamos falando ainda em avaliação, enquanto que em outros países, na Europa em especial, se fala em acreditação, em processos de acreditação, né? E processos de garantia de qualidade. No Brasil ainda nós estamos aprendendo a desenvolver isso. Estamos dentro do paradigma avaliativo. O que é bom, mas eu penso que não devemos nos estacionar apenas aí. E o contexto em que nós estamos vivendo hoje tensiona um pouquinho ainda mais essa temática. Uma vez que a educação superior no país está em crise, há uma crise de atratividade, há uma crise de financiamento, há uma crise em relação ao sentido do que vem a ser uma educação superior e qual é a função dela para os sujeitos e para toda a sociedade. Então, esse tensionamento relacionado ao contexto social, político e econômico no qual nós estamos inseridos, vai pressionar um pouco mais na prática o trabalho da própria comissão de avaliação de cada universidade. Por isso que o diálogo é fundamental, a CPA não pode trabalhar de uma maneira isolada, como ela se fosse a única responsável por conduzir esses processos na universidade. Não, isso tem que ser estendido, divulgado, levado a todos. Todos nós somos partícipes e responsáveis por esse processo no seio de cada universidade. Muito obrigada, professor Vicente. Então, colegas, que bom, né, que nós contornamos o problema e agora até já conseguimos avaliar o YouTube, né? Conseguimos contornar e demos conta da nossa tarefa com as brilhantes palestras dos professores que estiveram hoje junto conosco e daqueles que nos assistiram. 2 avisos ainda eu quero passar nesse momento, que ao final do ciclo será produzido um e-book contendo todas as palestras disponibilizadas no e-mail dos participantes, o link desse e-book. E que também nós temos uma ficha de avaliação deste evento, que começou lá em setembro, os 4 encontros desse projeto de extensão,
que se encontra na descrição lá do YouTube. Se vocês puderem avaliar o nosso trabalho, o trabalho que foi desenvolvido nesse projeto, nós agradecemos bastante. E passamos, então, para o nosso encerramento do evento de hoje à noite e também do nosso programa. Para finalizar, então, eu gostaria de chamar as outras duas coordenadoras, a professora Cláudia Rodrigues da URGS e a professora Viviane Birchal, da Universidade Federal de Minas Gerais, para procedermos no nosso encerramento. Boa noite, então. Obrigada, primeiramente, né? A gente agradece aí aos palestrantes, principalmente, né? Foi uma honra para mim conhecê-los aqui pelo remoto, né? A gente já conhecia vocês, assim, por nome, e eu posso dizer, assim, para vocês e para todos os que estão aqui conosco hoje, que foi uma grata satisfação a noite de hoje. A gente está terminando esse evento, né, e todo o projeto de extensão, eu maravilhosamente, assim, bastante agradecida por tudo, né? Então, agradeço a Gladys, agradeço a Viviane, agradeço a toda a equipe de Santa Maria, da UFSM, que deu todo o suporte necessário para que todo esse evento acontecesse. E eu posso dizer, assim, que pelas falas de hoje, assim, a gente percebe o quanto se tem ainda para discutir com relação a essas temáticas, tanto da avaliação quanto do planejamento, e já bate aquela saudade, assim, de ter outros eventos, né, tipo assim, agora que está ficando bom, termina, porque tivemos tantas falas interessantes aqui, tantos momentos interessantes, realmente de reflexão, e acima de tudo, assim, a gente vê os colegas aqui conosco no chat, né, então a gente consegue perceber o quanto é necessário esse tipo de evento e de outros tantos que possam vir a ocorrer, para integrar, digamos assim, né, todos que têm interesse pela questão da avaliação. Então, gostei muito das falas de hoje, eu acho que o evento, ele foi fechado, digamos assim, com chave de ouro, fiquei bem feliz, bem contente, por mais que tenhamos acontecido problemas tecnológicos, mas eu acho que de nada, assim, afetou, digamos assim, a qualidade de tudo que a gente recebeu na noite de hoje. Eu quero assistir novamente tudo, porque eu fiquei, assim, muito contente, muito feliz. Eu deixo um abraço aí para todos, né, vocês e aqueles que estão nos assistindo. Muito obrigada aí por ter nos acompanhado. Obrigada. Obrigada, Cláudia. Professora Viviane. Bom, boa noite a todos. Eu também, minhas palavras hoje são, assim, de gratidão, né, e admiração aí pelas palestras, pelas falas de hoje, foram maravilhosas, eu acho que inspiraram, né, como a Cláudia falou, fechou com chave de ouro. E agradecer a professora Gladys pelo convite, a professora Cláudia que nos apresentou, né, que nos aproximou, aos que acompanharam aqui os eventos, o ciclo de palestras, nos prestigiaram, e eu acho que, né, o projeto, o nome é Conexões e Interações entre CPAs no Brasil. Eu acho que nós conseguimos esse espaço, né, conseguimos conectar muitas pessoas, ver muitas experiências. Isso foi muito interessante, muito bacana. Espero que a partir daqui, né, possamos continuar tendo espaços de trocas importantes. E gostaria de agradecer, em nome da Comissão Própria de Avaliação da UFMG, por essa oportunidade. Também nos colocamos à disposição para continuar interagindo, conectando. Acho que isso é muito importante. Então, agradeço a todos e desejo sucesso para todas as CPAs do Brasil, né, na verdade, que chegamos juntos aí numa excelência. É isso. Muito obrigada, professora Viviane. E de minha parte, eu devo dizer que, como academia, foi um evento singular, por todos os aspectos, que nós trabalhamos juntos, e nos permitiu discutir processos envolvidos no trabalho das CPAs. Aprendemos muito, compartilhamos dúvidas, compartilhamos anseios, foram 4 encontros com pessoas espetaculares, os 4 eventos, a gente pode dizer. Tivemos quase 400 inscritos, o que demonstra o interesse daqueles que estudam, trabalham, respiram e vivem a avaliação neste país da educação superior. Eu sinto que a gente se constituiu como uma rede de aprendizado, de formação
problemas que nós enfrentamos no dia a dia. Eu agradeço, em meu nome e em nome da Universidade Federal de Santa Maria, a parceria da URGS, a parceria da UFMG e de todas as instituições que se inscreveram dentre essas 400 para estarem aqui conosco, além dos nossos palestrantes, desde o primeiro encontro até este último. Contribuíram muito para este projeto. Enfim, esperamos, com tudo que foi colocado hoje aqui também, que o novo INEP, que o novo MEC, isso nos escute, que se aproxime, estabeleça um diálogo mais presente com as CPAs, trabalhando em cima daquilo que o professor Tiago trouxe, que o professor Vicente trouxe e que o professor José trouxe hoje, chamando a atenção desses órgãos oficiais. Então, esperamos com isso que as CPAs, em termos de qualidade e avaliação, elas tenham uma nova proposta, digamos assim. Aproveitamos também para fazer um agradecimento a toda a equipe do projeto, as que estão conosco no projeto de pesquisa e nesse projeto de extensão. A direção do Centro de Educação, a Comissão de Avaliação do Centro de Educação, a CAICE, que nos cedeu a sua estrutura, o seu canal, inclusive eu estou nesta comissão agora, trabalhando aqui, que nos disponibilizou e nos deu toda a assistência, as IES participantes, por cada uma e cada um dos que acompanharam esta webconferência de hoje e todo o projeto. E os que acompanharão, posteriormente, pelo nosso canal do YouTube, dos mais distantes lugares do nosso país e também do exterior. Como iniciamos o nosso projeto lá em setembro, e a professora Denise, que fez uma homenagem póstuma aqui para o professor José Dias Sobrinho naquela noite, e que muito nos emocionou, esse ícone da avaliação no Brasil, que nos deixou ano passado, eu quero terminar como nós começamos. Que o professor José Dias Sobrinho, que as suas ideias possam continuar iluminando, inspirando os nossos trabalhos de avaliação pela qualidade do ensino superior no Brasil. Nesse sentido, então, o meu agradecimento a todos, em especial aqueles que participaram e que todas as noites desses 4 encontros estiveram aqui conosco, além da equipe que nos deu todo o suporte logístico que nós precisamos. O evento está encerrado e a gente envia aquele abraço para todo o Brasil. Professores, meu forte abraço a vocês, foi um grande prazer, seguimos em contato. Obrigada. Tchau, boa noite, tudo de bom. Um prazer. Mais. Conversamos uma outra oportunidade, com certeza, e desculpem novamente os problemas que nós passamos, Tex, foi involuntário, nós não esperávamos que isso fosse acontecer. Foi maravilhoso, professor. Mas a gente conseguiu resolver a crise. Muito obrigada mesmo, uma boa noite para vocês. Boa noite, parabéns. Um abraço a vocês, parabéns pelo projeto, tchau, tchau. Imagina, nós que agradecemos. Tchau.